combinou de fazer essa reunião, como é de costume, nós temos, desde a criação do CDDE, quem participa de eventos nacionais ou internacionais, especialmente o internacional, quando retorna, faz uma breve apresentação, abre um espaço para a gente trocar aí experiências, o que aprendeu com os colegas que não puderam ir no congresso, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? É o motivo dessa nossa reunião, coordenada aí pelo CDDI. Agradecer a Lúcia, a Vladineia, por terem ajudado a gente a organizar a reunião, a atividade. Ela está sendo uma reunião híbrida, nós estamos com colegas presentes aqui e algumas pessoas que estão acompanhando à distância. E a proposta é a gente pontuar algumas coisas interessantes, né, mensagens interessantes que a gente teve a oportunidade de ouvir, de interagir com colegas lá em Lyon, no congresso do EME e do Ottawa. E vamos seguir a sugestão do professor Harding, no dia que ele fez a abertura do congresso, né? Não adianta a gente tentar falar de tudo, a gente tem que escolher uma ou duas coisas que a gente vivenciou e trazer de volta para os colegas e abrir um espaço de conversa, de troca. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos falar um pouquinho do Congresso do EME, né, Associação Europeia, aí, agora chama Internacional de Educação Médica, e da Conferência Ottawa. Né? Muita gente ficou em dúvida, né, como é que a Conferência Ottawa ia ser lá em Lyon. Então, a gente vai falar um pouquinho do EME, que é o principal congresso de educação das profissões da saúde. Era a educação médica, agora eles já se denominam Health Professions Education. Tem muita gente de outras profissões que participam. Nós vamos estar falando do Congresso de 2022, que foi híbrido em Lyon, na França. Presencialmente em Lyon, 2.414 pessoas, 1.103 online, com 3.517 participantes. E essa é uma marca do EME, muita participação de estudantes. Muitos estudantes, a maioria também no presencial e a metade dos 300 à distância, né? Países representados, praticamente uma grande extensão aí do globo, com representação do Brasil, devia ter lá umas 25, 30 pessoas do Brasil, de todo o Brasil. A Conferência de Ottawa, né, ela foi criada por esses dois professores, Ian Hart e o professor Harding, que é o idealizador do EME, e ela começou em 1985 na cidade de Ottawa. E ele acontece a cada 2 anos, e o foco é a avaliação do estudante ou do profissional em formação. Esse é o foco do outro. Avaliação do estudante ou do profissional em formação. Então, é uma vertente aí que está no guarda-chuva do EME, mas é um específico para avaliação do estudante. Tem um que chama Faculty Development, que é a mesma característica que acontece também a cada 2 anos. Eles não costumam ser juntos, mas por ser pós-pandemia, eles ficaram um na sequência do outro. Primeiro foi o Ottawa, depois o EME. O que nos proporcionou, para quem pôde, né, participar dos 2 eventos. O Marcos e eu participamos dos 2, o Jorge participou do EME. Deixando aqui já pontuado, né, o próximo EME, ele é anual, ele vai ser em Glasgow, e o próximo Ottawa é a cada 2 anos, o próximo vai ser em Melbourne, na Austrália. Tudo bem. Qual que é a nossa proposta? O que a gente pensou, assim, nós 3 que nos reunimos aí para pensar essa atividade? A gente acredita espera que essa apresentação estimule, desperte o interesse dos nossos estudantes e professores para participar de um congresso internacional de educação nas profissões da saúde. E já adianto, o melhor de todos é o EME. Então, se quiser começar por um que é a referência, é se programar para ir. Então, fica aqui um convite para considerar essa possibilidade. O outro motivo, né, dessa reunião, eu já tinha falado, é para a gente dar uma devolutiva sobre o que a gente viu, ouviu, aprendeu com os nossos colegas. A gente vai deixar gravado e provavelmente vai disponibilizar também no nosso canal do YouTube, porque muitas pessoas pediram para poder acessar na sequência. Não podiam estar nem presencial, nem à distância agora, nesse horário. E também abriu um espaço para o diálogo, né, com todos os nossos colegas, professores, estudantes, em temas pertinentes aí ao ensino de graduação. A gente elencou 4 grandes temas que nos chamou a atenção
no Ottawa, foram dois momentos, dois painéis discutindo se estamos chegando na hora que o OSCE vai morrer. Né? A gente ficou até assustado com o tema e foi lá muito interessado, curioso. Né? Que seriam as provas práticas padronizadas, estandardizadas. Quais os principais desafios das escolas que introduziram a avaliação programática no seu currículo? Teve dois eventos, pelo menos no outro, aí mais dois no N, e o Marcos foi muito bom, que abordou esse tema com o pessoal lá de Maastricht, que esteve aqui com a gente. Um outro tema que nos toca aí, nós estamos discutindo revisão, reforma curricular, e aqui teve uma atividade no M, né, um workshop, que o professor Jorge participou, e a gente vai poder comentar um pouquinho. E algumas coisas sobre a avaliação do estudante, que tem a ver com o primeiro tema, né? Podemos abrir mão de uma prova tipo OSCE, que é somativa, high stake? E aí tem a questão do contexto. Isso foi muito discutido, a gente vai abordar junto com o primeiro tema. Isso aqui foi uma oficina que eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de participar da professora Brownie, que esteve aqui com a gente. Esse aqui é o professor Norsini. E aqui é o professor Miguel, que é do American College of Physicians, sobre sistemas de avaliação. Foi na abertura do Ottawa. Oficina com umas 30 pessoas aí, com gente de todo mundo. Rapidinho, um assunto que surgiu e a base do que a gente... O motivo pelo qual a gente está insistindo em convidar todos a participar desse tipo de atividade é porque a produção de conhecimentos em educação na saúde, na educação médica, principalmente, ela não é homogênea no mundo. E tem uma publicação muito recente, que ainda está no pré-print, de um colega nosso lá do Minho, que é o Manuel João Costa, que olhou de 2012 a 2018 o que tinha de artigo publicado, né, e revisões em 5 dos principais jornais de educação médica. O que ele encontrou, né, ele avaliou uma dominância, e ele avaliou o primeiro e o último autor, das produções no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda e na Austrália. Dos 195 países do mundo, 53% não tinha uma publicação nessas revistas. É aqui que a gente vê, 0 publicações. E quem tinha mais do que 493 publicações, nesses 7 anos, são aqueles 5 países. Que a gente observa aqui, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda e Austrália, e os outros 190 com 1/4 da produção em educação. E aqui desperta uma questão que é muito importante. A gente fala de produzir conhecimento, de aplicar o que está sendo estudado e descoberto na nossa realidade. A gente precisa estudar a nossa realidade para poder não utilizar evidências ou dados produzidos exclusivamente fora do nosso contexto. Aqui a distribuição, a mesma informação, né? E esses 5 jornais, aqui está o fator de impacto. Quanto mais alto o fator de impacto, mais difícil a gente ter acesso. Eu queria compartilhar com vocês 2 livros. Esse livro eu comprei antes de ir e li durante a viagem. É o Portfólio do Educador, acadêmico do professor, para acompanhar toda a carreira e servir de base para a progressão dele. Uma leitura muito legal, isso eu acabei, e esse eu comprei lá. Que é Práticas Reflexivas em Medicina, que é o que a gente anda discutindo aqui no módulo, no eixo de desenvolvimento pessoal e profissional. E trouxe lá, toda vez que eu vou, eu compro um pouquinho, os guias M, você consegue isso em PDF também na internet, se precisar, fala com a gente tem acesso, e tem de tudo que é assunto. E aqui, alguns bem interessantes, né, ligados ao suporte ao estudante com problema, avaliação do portfólio, e assim por diante. Teve um que me chamou muita atenção, que é o internato integrado longitudinal. É uma conversa que a gente tem tido aqui na discussão do currículo, e se alguém tiver interesse, a gente disponibiliza. Para acabar aqui, a gente falou disso, né? Assim, a gente, quando pensa em pesquisa, em ciência básica, em ciência clínica, nós percebemos no Brasil centros que se equiparam aos melhores lugares do mundo. Quando a gente fala de pesquisa e publicação na área de educação médica, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Parece que a diferença entre o que a gente pode produzir aqui e nos países mais desenvolvidos é maior. Porque o laboratório do educador é a escola, é o currículo, é o hospital, é a unidade de saúde. E o que a gente percebe é que nós temos uma resistência enorme para mudar práticas. Toda vez que a gente estuda alguma coisa num contexto que não é familiar, para os países, os revisores de países que estão fazendo coisas muito mais adiantadas que a gente, de um modo geral, o que a gente produz, o que a gente publica,
tem mais dificuldade, ou tenta publicar, tem mais dificuldade de ser aceito. Isso explica aquele resultado que eu mostrei na análise inicial. A Lívia vai falar com vocês um minutinho. A câmera está aqui, Lívia. Tá. A Lívia foi no Congresso e Boa levou tarde. um trabalho no Congresso. Então, a gente está querendo estimular a ida dos colegas, né? Eu acho que a gente convidou a Lívia para contar um pouquinho da experiência lá e apresentou um trabalho. Então, boa tarde. Então, eu sou Lívia Mermejo, eu sou médica assistente da endocrinologia e eu ainda não tinha nenhuma convivência, assim, eu comecei a fazer, eu fiz o curso básico esse ano, gostei muito, e aí surgiu a ideia de ir para o EIME, o Marco sempre me falava que é um congresso muito bom, e aí resolvi, né, o que eu montei, junto com a doutora Paula Elias, lá na Endócrino, quando começou a pandemia, nós fizemos os nossos seminários, as nossas reuniões, a gente passou a ir para o online e a gente convidou professores de vários centros do Brasil e professores internacionais para continuar sendo feito o conteúdo teórico para os residentes, né? E, então, assim, nós bolamos um questionário para ver a percepção dos residentes que já tinham terminado, o que eles tinham achado, se tinha sido boas, essas atividades acrescentaram, quais as dificuldades que eles tinham tido nessa época, né? E, assim, a grande maioria dos residentes respondeu esse questionário, e aí esse trabalho foi o que eu escrevi para o EIME, foi aceito que eu fui lá apresentar. Os residentes acharam que foi muito boa essa ideia, porque manteve o conteúdo deles durante a pandemia, e a maior dificuldade era realmente manter a atenção durante todas essas aulas, às vezes até professores internacionais, mas, assim, o saldo foi muito positivo. E aí, eu apresentei esse trabalho numa sessão que tinha trabalho sobre a residência, e foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fui num congresso de educação médica, eu estou muito acostumada aí nos congressos da endocrinologia, que é muito conteúdo, muita informação, muita aquela coisa que você fica até exaurido no final do dia. E o EIME não, o EIME essa parte reflexiva, essa parte de pensar no que a gente está fazendo no dia a dia, pelo menos para mim foi muito enriquecedor. E nessa sessão, pessoas, assim, das mais diversas universidades, e tinha residente apresentando, tinha médico assistente, tinha docente, e, por exemplo, tinha um trabalho lá que foi levado, foi da carga horária excessiva dos cirurgiões, que isso implicava em erros médicos, então era um trabalho que estava sendo discutido. O outro já, uma médica que estava na prática clínica, voltou para a universidade e ela viu que ela tinha dificuldades de ensinar, então ela levou perguntas do que respostas, então achei muito legal, ela não levou resultados, ela foi lá para discutir o que ela tinha. Então, foi uma experiência muito boa, eu recomendo. Não sei se alguém quiser perguntar. Recomendaria para as pessoas que querem conhecer um congresso internacional? Muito, muito, muito. Acho que abre aí os horizontes. Legal. Alguém tem algum comentário, alguma questão? Beleza. Agradecer a Lívia, ela está no meio do ambulatório endócrino, por ela ter dado uma parada lá e vir aqui compartilhar. Obrigado, Lívia. Obrigada, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Bom, como o Valdo falou, nós dois fomos os dois, né, no Otto e no EIME. O Otto é basicamente avaliação. E o que chamou mais atenção para a gente, né, é que tinham várias palestras em plenárias discutindo o OSCE, né, assim. E qual que é o contexto, né? Com a pandemia, só diminuiu o contato face a face, né? Diminuiu o contato presencial pelo risco de transmissão, né? E com isso, várias alternativas foram criadas, né? E daí o pessoal falou, será que é o momento do OSCE morrer? Será que ainda tem espaço para a gente ter OSCE ou é o momento da gente evoluir, né? Foram 2, 3 plenárias, várias pessoas discutindo, né? Então, até intitulei, ainda existe espaço para as provas práticas padronizadas nos cursos da saúde, né? E chegou a hora da morte do OSCE. Eu não vou falar tudo os slides aqui, só coloquei os slides, mas esse primeiro, ele lembra os fundamentos do OSCE, né? Que são importantes, né? Então, por que o OSCE é importante? Porque todo mundo passa na mesma estação. Então, todo mundo tem a oportunidade de ser avaliado naquela mesma habilidade que está sendo avaliada. E a observação, né? Então, você está sendo observado, tem alguém olhando para avaliar se está bem feito ou não, né? E permite um pouquinho de uma interação entre o examinador e o avaliador, principalmente quando se estrutura o feedback, né? Algumas coisas que ainda estão em desenvolvimento, né? Que é o checklist, né? Hoje em dia tem uma tendência de usar um checklist misto, né? Aquele mais analítico
e avaliação global. Tem uma tendência também das pessoas utilizarem estações mais autênticas, né? Não usar tanto 5 minutos só. E essa é uma das críticas do OSCE. O OSCE, ele acaba fragmentando, né? Então, talvez uma opção seria estender, fazer uma coisa mais próxima da realidade. Incluir pacientes reais. Uma coisa que eles bateram muito, assim, é o standard set, né? Qual que é a nota que a pessoa precisa tomar, precisa receber para falar que ela foi competente naquela estação ou naquele exame, né? Não dá para ser uma coisa empírica igual a gente faz. Tem fórmulas para isso, tem estratégias para isso, né? Treinar o avaliador, tem várias evidências que mostram que tem muita variabilidade inter-avaliador quando não é feito um bom treinamento. E trabalhar com as métricas de OSCE. Assim, não adianta só fazer, você tem que ter uma análise psicométrica depois para avaliar se foi boa ou não e como está o candidato. Então, são princípios básicos que precisam ter. E aqui, eu só vou falar rapidamente algumas situações que fazem o OSCE ficar problemático, né? E a gente vai ver que a gente passa por várias delas, né? E uma delas é quando você tem um número insuficiente de habilidades sendo avaliado. Então, o OSCE avalia habilidades, não avalia uma área. Então, se você faz uma avaliação com poucas estações avaliando o exame físico, aquela habilidade do exame físico está subrepresentada. Então, não está muito adequada. Isso não dá validade. Se você não sabe os objetivos de aprendizagem, você tem poucas estações. O que é o pouco? Menos que 12 estações, isso foi meio categórico. 10 a 12, não somente 12. Menos que 12, eles falam que não tem poder suficiente para fazer uma boa avaliação. 12 significa mais ou menos, pelo menos uma hora que o estudante está lá praticando, porque 12 vezes mais ou menos 5 minutos, 60 minutos. Esse é o mínimo necessário para uma avaliação ser bem feita, né? O que foi substituído, depois eu falo um pouco mais para frente, né? A alteração no avaliador, né, de ter variabilidade, não ter uma nota de corte bem padronizada e não ter avaliação pós-OSCE, uma avaliação psicométrica. Tudo isso acaba tendo uns problemas no OSCE, acaba sendo um pouco mal feito. Aqui na Paralelo mesmo, aqui são alguns exemplos que foram criados durante a pandemia. O pessoal, vamos criar um novo OSCE, vão inovar. E a pessoa que apresentou aqui, ela trouxe pedaços dos textos todos. Então, tele-OSCE, web-OSCE, telemedicina, OSCE remoto. Só que em todo local, em todo texto, eles falam que a habilidade clínica não era bem avaliada. E se a habilidade clínica não está sendo bem avaliada, não é um OSCE, porque o OSCE é feito para avaliar a habilidade clínica. Então, criaram na pandemia várias estratégias que chamam de inovadoras, mas que não avaliam aquilo que o instrumento foi feito, que é a habilidade clínica. E para avaliar a habilidade clínica, a pessoa tem que praticar. Não adianta fazer uma discussão de caso. E para ver se ela atingiu ou não, tem que ser observado. Então, você tem que observar e tem que praticar. Então, na visão dessa pessoa que apresentou, tudo isso novo que foi criado está totalmente inapropriado. A outra alternativa, além dessas coisas inovativas, é porque não usar a avaliação em cenários reais de prática no lugar do OSCE. Foi um outro caminho de uma outra corrente, né? Não dá para fazer OSCE, vamos fazer avaliação em cenário real de prática. E o que eles pontuaram é que a avaliação em cenário real de prática foi feita em caráter formativo. Ou seja, você não tem controles, você não padroniza. Isso foi feito com caráter formativo. Transformar uma avaliação formativa em somativa é um erro pedagógico. Não foi feito para aquilo. Então, não dá para substituir. Não quer dizer que é melhor ou pior, se complementa, mas não substitui o OSCE. Isso é o que mais ou menos eu falei. E aqui, mais ou menos, o que eles falam assim, tipo, o futuro do OSCE na visão dessa apresentadora, né? É fazer o OSCE, talvez, como parte de um sistema de avaliação, né? Não uma coisa isolada, ele tem que complementar um sistema de avaliação. E precisa incluir o OSCE nas avaliações high stakes, tomar decisão. Mas, para isso, você tem que preencher todos os critérios de validade. Não adianta fazer um OSCE com 3, 4 estações, não adianta fazer um OSCE com pouco tempo, sem avaliação, sem análise psicométrica. Isso não preenche os critérios de validade de uma boa avaliação. E utilizar a avaliação em cenário real de prática, principalmente na avaliação formativa, para melhorar o desenvolvimento da pessoa. A opção também é incluir a parte mais do feedback no OSCE. Então, como que eu saí com a minha percepção do OSCE, né? E essas novas formas de OSCE foram criadas na pandemia, geralmente não avaliam competência clínica. A gente precisa manter o OSCE como uma avaliação somativa. No entanto, precisa ter pelo menos 10 a 12 estações, isso é o mínimo aceitável, num OSCE que vai definir
alguma coisa para o candidato, no high stake. Precisa fazer um bom blueprint, né? Você precisa mapear o que está sendo avaliado. É indispensável fazer análise psicométrica para saber como as estações foram, como os estudantes foram, como os avaliadores foram. Não basta só fazer. A gente precisa dar um feedback para os alunos, para os avaliadores. Não basta fazer, né? Isso foi até uma coisa discutida, assim, por que não usar o OSC como avaliação formativa também? Por que não fazer um debriefing depois? E deram vários exemplos. Tinha o OSC, que o pessoal, depois do OSC, tinha 1 ou 2 horas que os alunos voltavam nas estações e refaziam, rediscutiam, o professor que um ponto já trouxe. Não dá para a gente dar um passo a mais além de ser somativo. Treinamento dos avaliadores é fundamental. Talvez dar um passo a mais de incluir no OSC algumas situações mais complexas, multidisciplinares, né? Daí talvez teria que estender o tempo de 5 minutos. E, como falei, tornar um pouquinho mais formativo, né? Não só high stake. Então, isso é basicamente o que eu vi do OSC, né? Eu posso só fazer um comentário? Pode, por favor. Eu tenho certeza, Marcos, que nada disso que rolou lá foi muita surpresa para você, né? Não. Porque tem muita coisa que a gente já vem conversando aqui, algumas coisas nós já vimos, assim, fazendo ou tentando fazer, né? Principalmente agora nessa interação da COC com o CAED no curso de medicina, o exame de residência, né? Quer dizer, ele não consegue porque tem impeditivos, mas a parte conceitual, né? A gente está avançando, né? Essa parte de análise das estações com mais, análise análise de resultados mais refinada, né? A gente vem tentando fazer, tá? É uma área que nós estamos progredindo, seguramente, né? Agora, tem limites, né? Porque é uma coisa que, de per se, ela é muito demandante de trabalho, de pessoas, de tempo, né? De recursos financeiros, inclusive, né? Então, não é muito fácil da gente acompanhar, né, o que está se fazendo, mas a gente tem noção de que essa é uma trilha que tem que ser percebida e que nós estamos no caminho certo. Minha impressão, comentário, não é questão, mas fica à vontade para ajustar as nossas percepções aí, né? Não, pastor, você tem total razão, né? A gente tem discutido muito isso, né? Não tem dúvida nenhuma, assim, que a gente está no caminho, né? Eu acho que, mas volta, assim, qual o objetivo da avaliação? A gente sempre fala. E se o objetivo da avaliação é uma avaliação, um OSC no final do 5º, do 6º ano, ou do 3º, do 4º, tem uma tomada de decisão, talvez que a gente esteja fazendo não seja adequado ainda. Se for um OSC formativo, não vai ter uma tomada de decisão, não é tudo bem. Porque a gente não pode, o senhor concorda, não pode fazer um OSC no final do 6º ano com 6 estações, que é uma análise psicométrica sem definir a nota de corte, né? É assim mesmo, balizada não por competências e habilidades, mas baseado por áreas, né? A estação da área tal, a estação do departamento tal, né? Que foge aí do... Porque a experiência desse ano, por exemplo, ela segue todos esses quesitos. Ele é por domínio da competência, né? O número de estações é um número compatível, então, assim, é o 2º ano que a gente faz, e esse ano, além do 5º e 6º, vai ter o 3º e 4º. Acho que nós estamos dentro de um modelo que atende boa parte dessa, aliás, para poder usá-la como uma avaliação mais decisiva, né, para tomada de decisão, que é a high stake aí. Não, eu acho que esse ano melhorou. Talvez a única coisa, trazendo uma experiência de lá, que talvez daria para implementar aqui, é a análise psicométrica pós. Mas o que eu queria comentar é que eu não, assim, eu sempre ouvia sobre esse congresso, mas foi a primeira vez que eu fui, né? Uma das primeiras pessoas que me falou sobre o congresso foi a professora Maria de Lourdes, né? Junto com o Troncon, praticamente, né? Quando eu comecei aí, eu fui acho que 2 vezes no COBEM, o professor Troncon comentou, falou, olha, o M é outro nível, outra categoria, né? Outro patamar, tá certo? Então, eu estava indeciso ainda se eu não ia esse ano, mas eu percebi, na hora que eu abri para ver o programa, tinha alguns workshops pré-congresso, pré-conferência, que me interessaram bastante, né? Um deles eu vou mostrar aqui, que é sobre o currículo. Eu acho que isso, assim, além da passagem que eu já tinha comprado pré-pandemia, já facilitou bastante a decisão de ir, né? O Valdo já mostrou, é um congresso que tem 3.000
500 pessoas, tem várias salas simultâneas, tem várias atividades simultâneas, né, igual vários dos nossos congressos, mas não sei se todos sabem aí, a minha especialidade é radiologia. O Congresso da Radiologia americano, que é o mais, assim, é como se fosse o M, né, de educação, ele costuma bater 65 mil pessoas, né? Então é um volume de gente muito grande, muitas salas. Eu queria comentar, então, que eu fui em 4 workshops pré-congresso. Esses workshops, só um comentário rápido, eles são cobrados à parte da inscrição do congresso. A inscrição do congresso não é tão barata, né? Mas a maioria dos nossos congressos no exterior hoje estão com umas inscrições relativamente caras, né? Independente ainda. Agora, esse eu acho que o Walter já apresentou. O primeiro workshop que eu queria passar, e talvez demorar nele mais, né? Provavelmente só vou conseguir mostrar esse aqui, relacionado a currículo, né? Então, a gente criou algumas perguntas aqui, previamente, para apresentar essa questão, né? Se existe alguma maneira de saber sobre a adequação de um processo de reforma curricular e, na mudança curricular, quais as tendências, tá certo? Então, eu tive a oportunidade, como eu falei, de participar desse workshop, que é Practical Insight into Mastering Major Curriculum Reform, né? E nesse ambiente, a gente já vê o diferencial que eu acho que tem o Congresso, né? Os responsáveis, né, eram um grupo de pessoas, as atividades são muito semelhantes, não por acaso, com aquelas que a gente faz no CDDE, né, de oficinas, de workshops. Foram 3 horas dessa discussão em pequenos grupos, tá certo? Mas o diferencial é esse que vocês estão vendo aí, olha, eu tenho um grupo aqui, olha, de pessoas de Berlim, né, da Alemanha. Essa professora aqui embaixo é do Reino Unido, e aqui, esses 2 superiores aqui, eles são da Irlanda, né? E todos eles com publicações e com muita coisa relacionada a esse aspecto específico que é a revisão de currículo em profissões da saúde, em curso de profissões da saúde, né? O que chamou atenção para mim em relação ao que eu vi, né? Eu já comentei com alguns colegas que eu encontrei, inclusive no grupo de trabalho sobre a reforma curricular do curso de medicina, é que muita coisa que eu assisti, que eu, inclusive, discuti junto com esse pessoal lá, na verdade, está muito presente nas nossas discussões que têm ocorrido já há 1 ano e meio ou mais em relação à reforma curricular do curso de medicina que a gente está em processo agora, tá certo? Inclusive, os desafios, as dúvidas, tudo isso apareceu lá de uma maneira muito tranquila, né? Que não apareceu no momento da discussão, já a priori, nas perguntas, tinha muita gente participando de vários países do mundo, isso ficou claro ali, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, né? Mesmo para quem tem muito recurso, tá certo? Quer dizer, a mudança é muito, geralmente causa um transtorno grande, vamos dizer assim, né? Aqui, a gente está vendo o CAMEDS, que para quem já fez as oficinas CDD, vê que é o que a gente segue aí em relação ao que se procura no currículo para a profissão da saúde, né? Ou seja, não vou me repetir aqui, mas só para dizer que muito do que a gente acompanhou lá já estava presente aqui previamente. Eu gostaria de chamar a atenção para esses pontos-chave aqui que eles colocaram no desenvolvimento de um currículo integrado e, para quem está seguindo a nossa reforma aqui, vai perceber muita coisa que está se espelhando aqui, né? Que é envolver todo o corpo, né? No currículo modular, no novo currículo modular, né? Fazer um planejamento aí do processo transparente para todos os participantes. A gente teve essa preocupação, né? E tem feito isso, visitamos todos os departamentos e assim por diante. Aumentar, né, essa apreciação para a colaboração interdisciplinar. Ontem eu tive no grupo de trabalho do Fundamentos 1 e 2, né, que são 2 GTs aí fortes para o início do curso da medicina, né, os 2 primeiros anos, primeiro ano principalmente.
isso ficou muito claro, né? Ficou muito claro o quanto que já tem uma colaboração interdisciplinar, que ela era embrionária antes, agora ela está muito presente, tá certo? A motivação dos clínicos e dos cientistas do básico para cooperar, que isso está também muito presente, motivação dos membros, né? Assim, os key members, né? Para atuar, né, permanentemente e fazer parte do processo de transformação. Esse é um desafio que a gente está discutindo, inclusive, nesse momento, tá certo? Envolver novos membros, né, chaves aí dos docentes, né, das pessoas que participam diretamente. Isso também nós temos uma oportunidade muito grande agora, considerando, inclusive, o que ocorreu na última congregação da faculdade, e uma resistência, quer dizer, a análise da resistência para entender, né, mais profundamente o processo. Então, eu achei, assim, essa lista de pontos aí, ela resume e dá um alcance para nós, assim, muito grande em relação ao que é preciso ser feito, certo? São dois exemplos que eu queria mostrar bem rápido aqui. Esse aqui é de Berlim, mostrar temporalmente, tá certo? E vou mostrar posteriormente o que aconteceu. Eles tiveram um problema muito grande, que eu ainda vou falar mais à frente aqui, na década de 90, e isso disparou e demorou para eles lá, tá certo? Eles fizeram uma proposta, e é interessante que eu acho que isso seria impossível para nós conseguir fazer aqui, e eu não acho que isso seja uma boa, né, mas foi o que aconteceu lá, só estou colocando, e dava-se opção para o aluno para ele correr no currículo novo ou no currículo antigo. Isso, para mim, é uma confusão, né, assim, minha opinião. E aí, posteriormente, em 2010, começou um currículo modular nos moldes do que a gente está discutindo para implementar agora. Só para dar uma noção, assim, relativa do que aconteceu na Alemanha, né? Esse aqui é da Irlanda, né? Mostrando aqui a estrutura que eles tiveram, né? Bolaram aí para a questão de como fazer o currículo, mostrando muito paralelo com o que a gente tem aqui. Isso não é por acaso, né? Porque isso faz parte das evidências já, e a gente seguiu muito dessas evidências para discutir e apresentar a proposta que está sendo desenvolvida. Então, a gente tem um grupo de integração horizontal aqui, tem integração vertical, e essas integrações, essa integração vertical, se vocês olharem aqui, tem muito paralelo com o que nós estamos discutindo aqui. Tem mais vertical até que o nosso, a proposta, com o currículo médio, mas é muito próximo, tá? Eu não vou conseguir um slide melhor, né? Mas aqui, isso é voltando para a Alemanha, mostrando que também tem um paralelo muito grande aqui. Inclusive, eles decidiram pelo mesmo que a gente fez, que é módulos por sistema, aqui na transição, aqui, né, no primeiro, lá na ciência básica, e posteriormente, então, também usando sistemas como base para o curso. Esse slide eu acho ele fenomenal, certo? Na verdade, ele está numa publicação do professor Harm Peters, né? Então, o principal lá que apresentou o workshop, e mostra por que um caso clínico é importante e cabe muito bem para a gente desenvolver determinadas situações do currículo, né? Porque você consegue vamos dizer, discutir desde a saúde até a doença, e nos vários níveis aqui, utilizando muitas vezes o mesmo quadro, o mesmo caso clínico, em momentos diferentes e adicionando pontos nos vários, vou chamar aqui, né, quadradinhos nossos, na verdade, os vários módulos aí que a gente vai ter esse desenvolvimento. É muito interessante essa publicação aqui. Voltando para a Irlanda, estou indo e voltando aqui, só para, de novo, mostrar, ó, eles começaram aqui a revisar em junho de 2018, e eles estão num processo mais semelhante a nós aqui, certo? Mas eles levaram algum tempo aqui até ter realmente uma implantação, né? Uma implementação do currículo. No caso aqui, 2 anos e pouquinho para conseguir fazer a implementação. Isso é uma outra coisa interessante que eu queria colocar aqui, tudo bem? Que são os 8 passos para o processo de mudança, né? Eu vou chamar a atenção só nesse aqui, por questão de tempo, que é a criação do senso de urgência. Eu vou voltar lá para a questão da Alemanha, certo? Na Alemanha, no final da década de 80,
os alunos não suportavam mais a escola médica, do jeito que ela era. Então, eles pararam a Alemanha toda, todas as escolas de medicina, praticamente. Na verdade, foram 30, né? Eu acho que tem um slide à frente mostrando isso. E eles usaram isso aqui, ó, UNUT, né? Universidade, UNUT é coragem, bravery, grit, né? O que eles fizeram? Eles fecharam as escolas com greve, mas eles não pararam. Então, eles dividiram entre eles e criaram o curso que eles queriam para eles mesmos, começaram a dar aula para eles, tá certo? Foi mais ou menos assim, ó. Então, eles queriam o quê? Autonomia, participação, interdisciplinaridade, tá certo? Cometimento social, assim por diante, né? Melhores condições, certo? Mostrando algumas das, tá vendo? 36 instituições, né? E seminários autoconduzidos por eles mesmos aí nessa época. Tá certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque isso é um senso de urgência. No nosso caso aqui, o nosso senso de urgência está muito com a gente, eu acho, na verdade. Certo? Então, isso talvez tenha alguma questão. Por que a gente tem que engajar os alunos, né? Os estudantes? Essa parte aqui é dos professores que participaram, né, do processo, falando, né, a opinião, por que tem que ter, eles dizem, um dos professores falando que só os estudantes conhecem profundamente o currículo, porque eles passam pelo currículo. A gente está pontualmente em alguns locais. A outra coisa é que, muitas vezes, na inocência ali, e falando coisas muito presentes ali, chama atenção para coisas que a gente às vezes não está pensando, certo? Isso ajuda. E outra coisa é falar assim, vocês estão malucos, né, de propor isso aqui, porque eu não consigo sair de um lugar e estar no outro em 5 segundos, ou qualquer coisa assim, quer dizer, trazer para a realidade do dia a dia do estudante também, isso é importante. Do lado dos alunos, também muitas coisas importantes aqui, né? Mas eu só tenho duas frases aqui. Que é uma, aquela questão que a gente tem muito presente em algumas das nossas disciplinas aqui, que é para que eu estou estudando isso, certo? Você me explica aonde que eu vou utilizar isso posteriormente, certo? E o senso de pertencimento aqui em relação ao aluno. Eu não vou falar sobre os 8 passos aqui, mas isso aqui é o desenvolvimento do planejamento de um módulo, né? Mostrando muito parecido com o que nós fizemos. Criação de GTs, discussões, tempos em tempos, semanais ou o que for, né? E o planejamento completo, mostrando o detalhamento aqui. Vou linkar o que o Jorge falou um pouquinho sobre avaliação programática, que eu vou até falar algumas coisas que são bem semelhantes, né? Então, uma das plenárias era quais os principais desafios das escolas que introduziram a avaliação programática no seu currículo, né? E daí, assim, a avaliação programática, não vou entrar para definir, mas, assim, você muda o sistema de avaliação, onde cada domínio ele é visto em diversas formas de avaliação, e a somatória disso vai definir se o estudante passa ou não. E a pergunta que direcionou, assim, se a avaliação programática faz sentido, né, por que é tão difícil de implementar ela? E aqui são vários problemas, várias coisas que você precisa prestar atenção para que ela consiga evoluir. Depois eu vou citar alguns exemplos que entram muito no que o Jorge falou do caso de Berlim, né? Primeiro que avaliar para o aprendizado é uma coisa que precisa ser ensinada, precisa ter uma atenção. Assim, uma coisa é avaliar para definir se vai passar ou não, outra coisa é avaliar para ajudar o estudante, né? Isso é uma mudança de conceito, é uma mudança de cultura que precisa ser treinada. E treinar as pessoas para fazer isso, treinar para dar feedback é crucial. Você quer fazer uma avaliação programática, a pessoa não sabe dar feedback, não vai funcionar. Para a avaliação programática, é fundamental também incorporar avaliações em cenários reais de prática, que é uma coisa que a gente tem pouco hoje. A gente faz bastante nos cursos até o 4º ano, mas entrou no internato, tem algumas ações, mas elas são mais isoladas, né? E na avaliação programática é fundamental que seja melhor implementado. Tem um feedback de qualidade, acaba tendo uma tensão também entre avaliação e aprendizagem, né?
uma tensão entre a avaliação quantitativa e qualitativa. E uma coisa que eles falam bastante, assim, que todos falam, assim, que é fundamental na avaliação programática ter um sistema eletrônico que você consiga facilmente mostrar o desempenho, o desenvolvimento do estudante. Não adianta ir achando que o Marte ou o Janus da vida vai resolver, entendeu? Tem que ter uma coisa visual, friendly, isso é ponto pacífico de todo mundo que falou da avaliação programática. O primeiro exemplo foi de Melbourne, né, que eles começaram a avaliação programática em 2012, né, e eles estão aí em 2022 agora, né, então, ou seja, mais ou menos 10 anos para implementar. Não é uma coisa muito rápida, né? O que funcionou para eles, né? Principalmente, assim, primeiro que eles formaram um time dedicado para avaliação. Eles tinham um time que pensava e trabalhava para isso. Não era uma coisa a mais que o docente fazia, né? Isso foi um dos pontos fortes que eles consideravam. Também a mesma coisa, investimento em tecnologia, né? Precisa investir em tecnologia, ter uma boa base de dados, ter um bom portfólio eletrônico, o que quer que seja, né? E uma mudança curricular também, né? Então, uma coisa é implementar a avaliação programática num currículo que já está acontecendo, outra coisa é mudar o currículo e incorporar a avaliação programática. Então, na visão deles, foi uma coisa que ajudou. Depois, quem falou foi a Universidade de Toronto, que é um programa de 264 estudantes, né? O que funcionou para eles, né? Trabalhar um pouco com a liderança, né? Mas eu queria focar ali no penúltimo, no investimento em tecnologia. Mesma coisa, eles investiram em uma coisa eletrônica, tinha administração eletrônica também, para mostrar para o estudante a importância disso. E incluir o estudante também, engajar o estudante nessa implementação. Não adianta fazer uma coisa só dos docentes, né? Como o Jorge acabou de falar, se não envolver os estudantes, a chance de não dar certo aumenta. Aqui depois é uma universidade de Reino Unido, só dando um exemplo, como que eles trabalham visualmente um teste do progresso. Entendeu? Você tem os perfis, os quartis ali, quem está bem, quem não está, você vê a linha do estudante, você vê ele melhorando ou não, comparando com os outros, né? Então, é o tipo de ferramenta dessa que a gente precisa, porque senão perde o sentido, entendeu? Aqui você consegue facilmente mostrar para o estudante e para os colegas também, para os professores. Então, nas minhas percepções, essas duas oficinas nós participamos, né, é que quase todo mundo que implementou teve dificuldade. Tem a mudança cultural, mas não é uma coisa fácil. Também senti que falta evidência do impacto da implementação da avaliação programática. Qual o real impacto, entendeu? No estudante, no sistema de saúde, né? Então, e aí o impacto depende do contexto. É muito diferente no Reino Unido para no Brasil. Daí a importância de um time que trabalha isso e publique nisso e pesquise nisso também. Depende do contexto. Algumas estratégias que eu achei que são comuns a quase todas, né? Tem que ser uma coisa gradativa. Não adianta fazer uma coisa do dia para a noite. Você tem muito treinamento em como fazer avaliação, em qualificar a avaliação, em dar feedback. E treinar envolve treinar o estudante também, né? Para ele saber receber feedback, para ele entender o sentido daquilo. Atrelar a mudança de currículo pode ser uma coisa interessante e precisa incluir os alunos, né? Não dá para fazer uma coisa de cima para baixo. Então, essa percepção do que eu achei que era mais comum para todo mundo. Não sei se o Walter participou de uma delas, não sei se ele quer complementar. E aqui a Lyon, tem sempre tem o lado cultural também, né, que é um congresso que vale muito a pena. Eu acho, viu, Jorge? Eu acho que devia ser obrigatório para todo docente da faculdade. Verdade, professor é professor, não é só de pesquisa essencial. Todo mundo diga, pelo menos uma vez na vida, em um congresso de educação médica. Oi, tudo bem? Tudo. Prazer, eu sou a Paula. Eu atualmente acabei de começar a trabalhar aqui na Faculdade São Leopoldo Mandique e faço doutorado no CEDEM, lá da USP de São Paulo. E eu participei, enfim, de algumas atividades de vocês e me encantei muito por esse tema da avaliação, né? Eu queria saber de vocês o que vocês observaram lá que são as principais fronteiras, assim, de pesquisa, né? Entrando um pouco naquilo que você comentou no começo, né? Com relação à pesquisa sobre avaliação, fora a questão do impacto da avaliação programática, o que vocês acham que
que está sendo discutido lá no Congresso. Eu não tive a oportunidade de participar e, enfim, acho que eu estou como eu já participei dos congressos que vocês promoveram e tal, acabei recebendo o convite e me interessei. Muito obrigada. Tá bom, bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Em relação à avaliação, sempre vai ter espaço, e agora está crescendo, internacionalmente continua aberto esse espaço, e no Brasil vai crescer, sobre o teste de progresso. Você deve estar acompanhando o movimento de nacionalizar o teste de progresso coordenado pela ABEM. Então, essa é uma área de pesquisa, de investigação, seja o impacto dele no currículo, seja no impacto que o teste de progresso tem no indivíduo. Dentro dessa percepção que o Jorge mostrou, aquela imagem, o Marcos mostrou agora, não sei se você lembra aquela imagem colorida, em que você consegue ter o desempenho de todos os estudantes no teste de progresso, e o estudante consegue se ver, ano após ano, comparado com suas coortes. O ensino médio, nas escolas privadas, faz isso há muito tempo. E as escolas médicas na saúde não faz isso e nem chegou perto de fazer qualquer coisa parecida. É você se identificar e ver o seu progresso, lacunas e oportunidades. Outra coisa que tem espaço é o que o Marcos comentou sobre análises das avaliações de desempenho, especialmente na questão do quesito, assim, como eu defino competência ou não. E nunca centrado na pediatria, na GO, na clínica, sempre centrado nas dimensões da competência clínica. Comunicação, história, exame físico, tomada de decisão. E o último aspecto, que eu acho que tem aquele artigo do Framework de 2018, do Norcini, Framework for Good Assessment, Systems of Assessment, onde tem mais lacuna é na avaliação da prática, dos cenários de prática. Tem pouca coisa pesquisada, tem pouca coisa publicada. E envolve avaliação multisource, né, avaliação 360, e meios de coletar esses dados e analisá-los. Isso envolve, de alguma forma, narrativas, reflexão, portfólio. Então, eu estou te falando de avaliação, que é uma coisa que eu tenho um pouco mais de proximidade. Tá certo? Não sei se esclareceu, Marcos? Do OSCE, só específico do OSCE agora, Paulo, assim, algumas coisas que eles falaram, né? Por exemplo, tem gente utilizando um vídeo, entendeu? Você filma essa ação, depois você faz isso como dá feedback para o estudante. Então, ele consegue rever ele fazendo, no intuito de ver o que ele errou, não para ele conseguir aprender, que é a avaliação mais formativa. Isso dá um estudo facinho. E teve até um que falou assim, propôs tentar utilizar a inteligência artificial, porque hoje, ele até deu exemplo, eu vou no aeroporto, tem uma inteligência artificial que, pela minha expressão, eles falam se eu sou terrorista ou não. Será que daria para usar isso para o estudante, entendeu? Ele fazer um OSCE, ter uma inteligência artificial e ver o desempenho dele baseado na expressão. Isso é fronteira do conhecimento, que é uma coisa muito difícil. E muita a variabilidade dos avaliadores, assim, porque quando você faz análise psicométrica mesmo, dependendo do treinamento ou não, você tem uma boa porcentagem de variação da nota dos alunos que é decorrente da variabilidade dos avaliadores. Como reduzir isso? Isso é outra fronteira, mais do OSCE específico. A gente quer agradecer a presença de todas e todos. Vamos encerrar, vamos disponibilizar depois, tanto o material quanto, se quiserem conversar, nós estamos à disposição. E agradecer aí mais uma vez a diretoria, a faculdade, pelo apoio, pelo suporte, para que a gente possa participar desse tipo de evento, para poder trazer informações, aprendizados para a nossa comunidade. Agradecer a vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos.